Oi, Cassiano, seja bem-vindo. Estamos aguardando aqui. O Fábio acabou de entrar, meu companheiro de live. Vamos convidar o Fábio. Oi, Adri. Oi, Grazi. Sejam bem-vindas. Dani. Oi, Fábio. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Vamos lá. Vamos Seja turbinar o inglês do bem-vindo. pessoal. Vamos lá, let's nessa. Let's Let's go. nessa. Rock and roll. Rock and roll. Muito bem, então vamos aguardar aí uns minutinhos para a turma ir chegando. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Sophie. Olha, Fábio, você conhece a Sophie? Olha, já vi em algum lugar a Sofia. Já viu Sophie? Isso mesmo. Muito bem, então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos aguardar aí a turma chegar. Mais uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos, né, Fábio? Vamos Aí a lá, com gente já, certeza. aí a gente já começa. Como é que, como é que estamos aí? Tá boa as nossas câmeras? Estão boas? Meu penteado tá bonito? Cabelo tá bonito? É. Então, agora, né? Hoje é sábado, demos uma penteada, né? É, isso mesmo. Muito bem. Maravilha. Oi, Tatiana. Seja bem-vinda. Muito bem, Dani. Então, Fábio, conforme as pessoas vão entrando, se elas mandarem coraçõezinhos, é sinal que elas estão gostando. Ó, a Lu, professora de inglês, acabou de entrar, muito obrigada pela presença de todos. Aí a Dani disse que nós estamos bonitos, Fábio. Muito obrigado, muito obrigado. Sérgio, bem-vindo. Yolanda, bem-vinda. Então, conforme as pessoas vão entrando e vão mandando coraçãozinho pra gente, é sinal que elas estão gostando, isso vai ativando mais o nosso perfil. Muito bem, muito bem. Se elas acharem Manda que elas... coração aí. Manda coração, tem um aviãozinho ali, né, no Instagram, que você pode convidar os amigos que você acha que deveria melhorar o inglês, que poderia se desbloquear, você pode convidar eles Isso. imediatamente para entrar, né? Na nossa live. Oi, Ali. Oi, Cristiano. Então, oi, Sandra. Nossa turma chegando aí, os nossos convidados, recheado de coisas, estamos recheados de coisas boas para vocês, né, Fábio? Com certeza. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Ó, disposição sempre. Eu gostaria de, apesar de as pessoas me conhecerem, né, Luciano, todos que estão aqui, o Cassiano, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Flaviana, hipnoterapeuta, trabalho com essa parte de terapia e reprogramação mental. E eu conheci o Fábio, a gente vai já ele vai se apresentar e eu conto um pouquinho da nossa história, né, Fábio? isso aí. E como que a gente vai fazer essa interação bacana aí com a hipnose e a aprendizagem de uma língua estrangeira, nesse caso hoje aqui, de inglês, né? Bem-vinda, Carlinha. Então vamos lá. Fábio, bem-vindo mais uma vez. Se apresente pra gente, então. Bom, então, meu nome é Fábio Bussi. Eu comecei minha vida como professor de inglês há 20 anos e logo após eu percebi que só dar aula de inglês, só ver a aula de inglês como aula de inglês não funcionava. E eu decidi partir para outras áreas para melhorar o aprendizado do inglês, né? O ensino de inglês. Entrei na área da psicanálise, da neuropsicologia e até mesmo da filosofia. Vê se pode, né? A Sim, gente acha que sim, inglês não tem nada a ver com filosofia, tem muito a ver com filosofia. tem, isso mesmo. E, basicamente isso, a gente vai conversando, mas o perfil geral é esse. Sou Ok, graduado na área, né? sim. É importante dizer, tenho 2 graduações na área, nessa área de linguística, tenho pós-graduação nessas 3 áreas que eu comentei também, que são de psicanálise, neuropsicologia e filosofia, e tudo isso para aprender como as pessoas aprendem.
né? O grande desafio é para fazer as pessoas falarem inglês. E nós vamos falar sobre isso aí um pouquinho. Ok, isso mesmo. E sabe, Fábio, dos nossos convidados aqui, nós temos vários professores que são amigos, que Olha estão só, assistindo aqui. Isso é muito legal. vamos lá. Então, eu e o Fábio, nós nos conhecemos através de uma pessoa em comum que nos apresentou. E aí, um dia, essa pessoa me disse assim: Flaviana, arrumei um professor de inglês que você não acredita. Eu falei: preciso conhecer essa pessoa. Ela falou: ele ensina inglês de uma maneira diferente. Eu falei: olha, bacana, eu estou precisando de um professor particular, quero retomar as minhas aulas. E aí, eu conheci o Fábio nessa ocasião e foi muito interessante, porque na nossa primeira aula, ele entendeu o que eu sabia de inglês e ele falou assim: bom, então vamos entender como que você aprende. Eu falei: pronto. Exatamente, essa é a chave. Eu chamei o homem para me dar aula de inglês, ele vai querer saber como é que eu aprendo, minha gente. Eu já sei como é que eu Exatamente, aprendo. aí que é a chave de ouro. Aí que é a chave A de chave de ouro. ouro é como aprende, não é o inglês. Exatamente. Não é o inglês, Não é exatamente. inglês. Então, a nossa história é assim, e aí eu comecei a estudar com o Fábio, e fui percebendo algumas coisas que eu vou contando para vocês ao longo da live, né? Acredito que o que eu tive de ideia de chamar o Fábio para a gente fazer isso é porque eu tenho vários clientes que falam assim: Flaviana, eu não consigo aprender inglês. Flaviana, eu sei as palavras, eu assisto seriado, eu consigo destrinchar tudo, na hora de falar eu não consigo, eu viajo, eu não consigo, não entendo o que a aeromoça fala, e agora, o que eu faço? Então, esse tipo de bloqueio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Fábio? Que você deve encontrar bastante isso, né? Com certeza. Nos teus alunos. Na verdade, a questão do bloqueio é uma coisa muito interessante, porque, como eu vou comentar um pouquinho hoje aqui, quando a gente tenta aprender inglês, a gente só pensa no inglês. Sim. Mas existem outras coisas que a gente vai falar hoje, né? E entre elas, o tal do bloqueio, né? Isso mesmo. Que a Flaviana vai falar um pouquinho mais. Eu também vou falar um pouquinho. Isso. Então, Fábio, para a gente começar, eu gostaria de falar para as pessoas que elas podem fazer as perguntas, que nós vamos tentar responder tudo que elas nos perguntarem, mas caso nós não consigamos, nós podemos responder no direct depois, lá na mensagem particular, nos nossos telefones, enfim. Então, para nós organizarmos um pouquinho o nosso assunto, porque nós somos dois linguistas, né, Fábio? Linguistas, que falam muito, né? Que falam muito, e para conseguir organizar a nossa pauta, didaticamente falando, até para as pessoas entenderem a sequência do nosso trabalho, aqui hoje, eu sou muito preocupada assim, com o que nós vamos entregar nessa live, o que os nossos clientes, o que os nossos alunos vão levar com eles daqui hoje de uma experiência positiva. Então, nós temos algumas coisas bem importantes que nós combinamos de entregar para vocês, né, Fábio? Isso, com certeza. Então, uma parte, o Fábio vai falar sobre o ensino da língua e a gente vai tirando algumas dúvidas com ele. E depois, num segundo momento, eu vou falar de uma parte terapêutica de desbloqueios. O som do Fábio está dando um pouco de eco. Já estou baixando aqui. Obrigado, então, Carla. Carla, vamos ver se ficou bom. Daí vocês avisam a gente, qualquer coisa que não tiver bom, que a gente melhora, né, Fábio? Isso, com certeza. Será que melhorou? Carla, avisa a gente. Tem que falar, senão fala alguma coisa, Fábio. Olá, Carla. Eco. Bom, se tiver dando eco, pessoal, vocês continuem falando que a gente arruma, tá? Fábio, conta para nós um pouco, então, sobre esse processo de ensinar inglês e sobre a sua experiência. Isso, vamos lá. Então, assim, quando eu comecei a dar aula de inglês, 20 anos atrás, eu tinha uma visão muito básica do que era ensinar inglês, né? O que era ensinar inglês para mim? Quando eu ensinava inglês, eu pensava somente no inglês, na gramática, nos livros, mas com o tempo eu comecei a perceber
que as pessoas tinham outras coisas que acabavam, digamos assim, atrapalhando a aprendizagem delas. E muitas vezes as pessoas não percebiam isso. Sim. E por causa disso, né, exatamente, eu comecei a estudar essas outras áreas. Então, eu entrei como eu falei, na neuropsicologia, entrei na psicanálise, entrei na filosofia, né? E aí eu acabei percebendo outras questões que são extremamente importantes. E eu vou resumir em 6 pontos. Esses 6 pontos é a primeira entrega, já vou colocando assim para vocês, que vocês precisam prestar atenção quando vocês forem estudar inglês. 6 pontos principais, tá? Então vamos ver os 6 pontos principais. Vamos Continuamos? lá. Continuamos. Antes de falar um pouquinho desses 6 pontos principais, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeira coisa, eu acho importante a gente prestar atenção no mercado de ensino de inglês, né? Porque existem muitos tipos de escolas, professores, e muitas vezes a maioria dessas situações, elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. Como assim? Sim. Então, por exemplo, você tem um estrangeiro, né, um estrangeiro que quer dar aula de inglês. Então, ele vai lá dar aula de inglês para você. Mas veja, imagina você, Flaviana, vai para os Estados Unidos, vai morar nos Estados Unidos, começa a dar aula de português. Às vezes não funciona. Então, prestar atenção nisso. Outra coisa são, muitas vezes, nós, brasileiros, aqui, que somos professores, né? E muitas vezes não temos experiência internacional, alguma coisa assim. Também não dá certo, né? Então, o que a gente deveria pensar? Pensar em alguém que tenha tanta experiência, né, na língua inglesa, como o conhecimento, porque ser professor é uma coisa, dar aula é outra. São duas coisas diferentes. Sim. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu vou dividir essas 6 questões que eu falei para vocês a partir de uma coisa que seria o caos. O que é o caos? O que é o caos, Flaviana? O que é o caos, Fábio? Depende. Cada pessoa sente de uma forma. Então, vamos imaginar o caos. Todo mundo já jogou ou montou quebra-cabeça, certo? Imagina aquelas peças todas espalhadas assim na mesa. Muitas vezes a gente começa a estudar inglês e a gente olha para um livro como se fosse um monte de peças espalhadas, né? Aquelas peças espalhadas. O que eu estou querendo dizer? Parece que as coisas não têm significado para a gente. Então, a maioria das vezes, quando a gente não consegue aprender inglês, é que a gente não está colocando um significado naquelas peças todas, nessa organização. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é o seguinte. Tudo no inglês, tudo que você for falar no inglês, todas as palavrinhas, as pequenas palavras ali, elas têm o quê? Elas têm um significado, e você precisa saber organizar aquele significado. Por exemplo, vamos colocar uma maneira bem fácil das pessoas entenderem. Por exemplo, você tem lá sujeito, eu, verbo, falo, inglês. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem que ir o sujeito na frente, tem que ir o verbo depois, tem que ir o complemento numa sequência. Parece uma coisa simples? Parece uma coisa simples, mas isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, né? Então, vamos dividir esses 6 tópicos assim. Número 1, pensa na tua fisiologia. Será que você, quando você está estudando, você está no horário certo para estudar? Primeira coisa, então, o primeiro ponto que temos que pensar, fisiologia. Não sei se alguém já ouviu falar em ritmo circadiano. O que seria o ritmo circadiano? Alguém saberia falar? Vamos ver se alguém dá um positivo aí. Alguém dá um palpite? Pessoal, o ritmo circadiano, basicamente, é o teu relógio biológico. Então, das 24 horas do dia, você tem uma hora específica, das 24 horas do dia, uma hora específica que é a melhor hora para você estudar. Tá, mas como é que eu sei meu ritmo circadiano? Onde é que está esse reloginho? Né? Vou achar no pulso? Você sabe instintivamente, você sabe que horário você estuda melhor. Outra coisa que você vai falar, por exemplo, a Rafaela está dizendo que sabe o ritmo circadiano. Uma coisa que você tem que pensar em parte fisiológica,
se você está bem alimentado, se você dormiu bem. Sem dormir, você não consegue aprender. Quando você dorme, é que as coisas vão sendo processadas. Então, a primeira coisa que eu coloco aí para nós, primeiro ponto, né, seria basicamente a parte fisiológica. Sim. Segunda coisa que a gente tem que levar em conta, olha lá, é a coisa que a Flaviana mais sabe fazer. É você se conhecer como ser único. Muitas vezes nós temos traumas, a Flaviana vai falar um pouquinho mais. Traumas, temos medo, temos alguns ressentimentos, aconteceu uma coisa lá atrás na escola e que a gente acaba, digamos assim, levando em consideração negativamente para quando a gente vai estudar inglês. Sim. Então, a gente precisa ter de uma pessoa, por exemplo, a Flaviana, né, para ressignificar esses traumas que a gente tem. Outra coisa, você como ser único, pensar assim, como é que eu aprendo? Né? Eu estava falando no começo da nossa live, o grande problema do inglês não é o inglês, é você aprender como é que você aprende. Né? O inglês é um detalhe. Né? Então, para você ter esse processo, você tem que ter esse conhecimento exatamente, digamos assim, de como você aprende. Sim. Uma das maneiras que a gente sempre fala para os alunos terem um aprendizado, digamos assim, mais significativos, é justamente quando você vai ensinar o aluno o passo a passo, ou seja, as estruturas mais básicas até as estruturas mais avançadas. Não como num livro aparece, né? O que acontece num livro? Um livro de inglês, de método inglês. Você abre a primeira página, eu tinha uma imagem aqui, não tem como mostrar, mas imagine um livro de inglês. Tudo parece misturado, tudo parece, né, uma sopa de letrinhas. Quando você usa uma estrutura, uma técnica que, no caso, eu utilizo, você vai conseguir entender essa sequência, esse passo a passo, desde os primeiros minutos. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa falar bastante. Então, já seria o terceiro ponto. Quarto ponto que influencia bastante é a rotina que nós temos. Tá? Muitas vezes você vai estudar inglês, você vai fazer um curso, e você não leva em consideração a sua rotina. Né? Ou seja, o teu trabalho te ajuda, o teu trabalho te atrapalha, a tua rotina de casa te ajuda ou te atrapalha. Né? Ou seja, são coisas que muitas vezes nós não levamos em consideração. Então, o ponto que eu estou querendo chegar, né, que eu comecei a abordar, é que a maioria das coisas que nós não aprendemos em inglês são as coisas que são menos óbvias. Então, parte fisiológica, primeira parte, né, o teu corpo, o teu eu, como que você se vê, né, a tua identidade frente ao ensino, etc. A sequência, a estrutura do inglês, tem que aprender de uma maneira estruturada. As escolas de inglês não ensinam assim, muito menos os professores de maneira geral. Quando você aprende assim, é impossível você não aprender. Então, existe uma sequência básica. Tá? A rotina é o quarto ponto, né? Se a rotina te ajuda ou te atrapalha. E a coisa mais importante também, quando nós aprendemos, a partir de 24 horas que você estudou, passou 24 horas, existe uma coisa que se chama curva do esquecimento. A curva do esquecimento em 24 horas acelera tanto que em 3 dias, normalmente, isso é uma média, né? Você não lembra de mais nada que você estudou. Mais nada. Ou seja, o que estou querendo dizer? A prática, a cada 24 horas, 48 horas, 72 horas, é extremamente necessária para que a gente possa, digamos assim, reaprender o que viu. Então, não basta assistir a aula, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que praticar. Existe uma pirâmide também, que nós falamos, pirâmide da aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem é o quê? Imagina uma pirâmide, né? Você, 5%, você aprende lendo. Então, tudo que você lê, 5%, você aprende. De 100%, certo? Se você assistir uma palestra, dessa palestra, você lembra de 10%. Se você faz alguma coisa, você lembra 50%.
Se Sim. você ensina alguém, você vai lembrar de 90%. Então, como é que nós temos que estudar? Você pega um quadro branco, e você pode dar aula para você mesmo. Você pode dar aula para uma pessoa imaginária. Ou seja, o nome disso é aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é que vai fazer você aprender de maneira efetiva. Então, se você acha que você vai indo para a aula, né, assistindo a aula, fazendo tarefa de casa, você vai aprender, não aprende assim. Nosso cérebro só aprende com a prática. Né? Então, quando você fizer isso, né, for estudar com a prática, por exemplo, a minha filha, Sophie, Sim. ela vai adorar que eu estou falando o nome dela agora, né? Sim, Sophie. Eu dei um quadrinho para ela, um quadro branco, e ela estuda dando aula. Ela tem 13 anos. Desde 12, 13 anos, né, 11 anos mais ou menos, 13 tem agora. Ela aprende dando aula para ela mesma. Ou seja, é uma aprendizagem que você dá significado à aprendizagem. Se você for para aula, né, vai para aula, só usa o livro, só estuda, é aquela maneira tradicional, não aprende. Ô, Fábio, quando você fala de dar significado, é por isso, então, que vocês, professores de inglês, sempre falam pra gente, tem que escutar música, tem que escutar o filme, porque quando você escuta aquela fala, aquilo faz sentido. Nossa, essa colocação foi desse jeito. Nossa, essa colocação foi daquele jeito. Tem a ver com isso? Dar significado, eu quero dizer o seguinte. Você, por exemplo, palavra árvore, né? Se eu falar só a palavra árvore, vamos imaginar que estou aprendendo português, né? Ou vamos falar do inglês, né? Tree. Se eu falar tree, o que significa para mim? Significa só aquela palavra? Não. Eu tenho que imaginar mentalmente uma árvore. Eu tenho que falar como se eu estivesse falando dessa árvore. Isso é dar significado. Eu posso imaginar, por exemplo, eu estou aprendendo inglês para viagens, vamos supor, tá? Sim. Vou aprender como é que eu vou falar com alguém no aeroporto. Vá lá, pegue e faça a tua sequência de estudos sobre aquelas frases-chave, etc. Comece a praticar com alguém na tua frente. Lembra o seguinte, imagine que você está em cima de um prédio agora. Sim. Só imagine. Você está chegando na beirinha do prédio. Vamos todo mundo imaginar. Imagina que você está olhando para baixo do prédio. Você está tendo aquela sensação, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando você imagina uma coisa, ela dá sentido para o teu cérebro. É diferente de você só imaginar a palavra. Tree, 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 car, car, car. Ou seja, o significado é nesse sentido. Entendi. Ótimo. Muito bom. Ou seja, é como no português. Existem algumas palavras, a gente tem uma ilusão que parece que a gente entende tudo em português, né? Porque a nossa língua mãe. Exatamente. Não entende. Só que a gente não entende, só que não. Né? Não entende. Só que não entende. E aí, quando você começa você fala, nossa, que palavra é essa? O que será que significa isso? Exatamente. Enquanto aquilo não faz sentido para você, dentro da tua cabeça de alguma forma, como, por exemplo, você está falando árvore, carro... Então, aquilo tem uma informação dentro da sua mente, né? Isso. E o inglês é a mesma coisa. Se não tiver sentido, não grava. Na verdade, é assim, ó, para todo mundo. Aprender, seja inglês, matemática, dirigir, etc., o processo é o mesmo. É o mesmo. A gente tem que praticar. Ou seja, primeiro você entende a sequência que você tem que fazer, obviamente. Mas a chave de tudo isso, o que é? A chave de ouro é a prática. Né? A prática. E o que as pessoas fazem? As pessoas elas acabam estudando de uma maneira automática. Né? Vão repetindo aquelas frases que tem lá no livro do aluno, etc. Mas não sabem o porquê. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas o Fábio está falando uma coisa óbvia. Mas você já parou para pensar na estrutura que existe numa frase, por que cada parte daquela está ali? Ninguém pensa nisso. No dia que você pensar, você vai falar inglês fluentemente. E a partir do momento que você pensou e você aprendeu, assimilou aquilo ali, você nunca mais vai esquecer. Imagine dirigir. Quem já dirigiu hoje, por exemplo? O Ludiero, aí, o meu ex-aluno aí. Ludiero, você dirigiu hoje? Está dirigindo? Olha, se você dirigiu hoje, você lembrou que você dirigiu? Não lembra. O inglês é a mesma coisa.
Primeiro você tem que imaginar, estou colocando o pé na embreagem, estou colocando a primeira marcha, estou colocando... Ou seja, você tem que dar significado para todas as partes. E na escola de inglês você faz isso? Não. Vamos falar verbo to be. Ah, verbo to be. Ah, mas o que é o verbo to be? É o verbo ser estar. Mas imagina o porquê que você usa tudo isso. Não é só aquela coisa simples, é to be, ser estar. Imagina quando que você vai usar, em que parte que você vai usar. Qual que é a estrutura do inglês? Ah, o inglês tem algumas coisas que são estruturadas ao contrário do português. É verdade, mas quais são essas estruturas que são ao contrário do inglês? Você sabe? Tem que saber. Inglês é um estudo consciente. Inglês não é um estudo inconsciente. Ou seja, quando eu dou aula para os meus alunos, eu percebo pela carinha deles assim se estão entendendo ou não. Quando eu vejo aquela carinha meio de cachorro perdido quando cai da mudança, né? Aquela carinha de perdido assim, para e fala, o que você não está entendendo? Onde é que a gente parou aí? E daí o que acontece? A pessoa acaba colocando uma sequência, né? Uma sequência que ela vai saber, porque o inglês é impossível de não aprender. Inglês é a coisa mais fácil de aprender. Você está falando, é claro, mas você é professor? Não, não é porque é professor. Porque o inglês é uma coisa lógica. É tudo como se fosse uma fórmula, uma sequência. No português não é assim. Português, como é que é? Você tem regra e tem um monte de exceção. Nem a gente sabe onde é que coloca aquela maldita vírgula. Né? A gente não sabe quando que tem que colocar advérbio exatamente. Em inglês, você sabe tudo certinho. É uma fórmula. Ou seja, você vai colocando cada formulazinha daquela ali. Óbvio, o professor, a tua escola tem que te ensinar isso. Só que a escola e o professor normalmente não ensinam. Eles vão lá, dão um material para você, vamos lá para tal parte, não sei o quê. Mas tem que explicar. É esse o significado que eu estou falando. Sim, entendi. Pois é, Fábio. Então, você veja que interessante a sua fala. Por que que as escolas não ensinam assim? Eu vou explicar uma coisa para vocês, bem interessante. Já vou falar com a Carla ali, o vocabulário. Então. Bem fácil, Carla. Já te ensino. Qual que é a semelhança entre a aula de inglês com um professor, uma aula sob medida e uma terapia sob medida? Quando você vai para a escola de inglês, você vai para uma terapia em grupo, você vai ser ouvido em grupo. Eu estou fazendo como eu sou terapeuta e o Fábio é professor, eu estou brincando com isso. Então, você vai para a aula de inglês, tem um professor para vários alunos, você vai para uma terapia em grupo, tem um terapeuta com vários clientes. Então, eu, terapeuta, eu vou ouvir todos os clientes? Vou. Eu, professor, vou ouvir todos os alunos? Vou também. De alguma forma eu vou ouvir, mas não sob medida. Como que a Aline aprende, como que a Carla aprende, como que o José aprende, como que o Cassiano aprende, como que o Adalberto Isso, aprende, não é? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você chega no meu consultório particular, eu vou olhar e falar assim, Fábio, você é meu cliente. Tá, Flaviana, eu tô com um problema aqui, né? Porque eu tô com uma dificuldade de aprender inglês. Tudo bem, Fábio. Eu vou analisar a tua dificuldade, porque você está exclusivo aqui na minha sala. Tô eu e você para cuidar exatamente de você. E o que o Fábio faz numa aula particular, por isso que ele está falando, as escolas não ensinam isso. O que ele faz? Ele tem um método diferente para entender como que aquele aluno aprende. E aí, exatamente. Fábio, eu não sei se eu posso usar isso, daí você me diz, é como se você customizasse o aprendizado para aquele aluno, né? Isso, porque veja, cada pessoa, a gente fala assim, tem gente que aprende de maneira, aquela questão da PNL, né? É visual, outros são sinestésicos. É exatamente isso. Primeiro você tem que entender como eu faço isso com meus alunos. Eu tento entender como eles entendem a matéria, como eles aprendem. Muitas vezes a gente não sabe estudar. E o que
no caso, o professor tem que fazer. Não importa se é comigo, com outro professor, outra escola. A escola de inglês tem que, primeiro, esquece o inglês, entender como você aprende, processo de aprendizagem. Se você chegar numa escola de inglês, um professor, e ele não perguntar como é que você aprende, não tentar entender como é que você pensa, saia, vá procurar outro professor que você não vai aprender. E daí vai acontecer o quê? Você acha que você é o culpado. Daí é o trauma que a Flaviana vai falar um pouquinho, né? Então, todos têm uma maneira de aprender diferente, né? Sim. O que a gente tem que fazer com o professor, né? E isso vale, isso é uma dica importante. Fale com o seu professor que você quer que ele te ensine a aprender. Se ele falar assim, mas espera aí, como me ensinar a aprender? Fala, esquece, tchau. Eu esqueci, eu estava falando com a pessoa errada. Então, o professor tem que te mostrar. Então, isso foi uma das minhas buscas nesses 20 anos de professor, é entender como as pessoas aprendem. Né? E outra coisa, você tem que fazer um laço emocional com o inglês. Você tem que achar que o inglês tem uma utilidade para você. Que se você for usar o inglês e tentar estudar inglês só como se fosse uma coisa, uma obrigação, tem que achar uma motivação, um símbolo. Eu estudo inglês por quê? Eu gosto de moda. Por exemplo, minha esposa ela gosta de moda, né? Então, por que ela vai estudar inglês? Porque ela quer ver a Marie Claire, não sei se é a Marie Claire sobre moda, mas seja lá o que for, em inglês. Você coloca um significado. O Renan, deve ser Renan Dias, entrou agora aí. Vamos falar do Renan, hein? Acabou de entrar, já vou falar dele. O Renan gosta de games. Ele vai falar, vai pensar, vou estudar inglês por causa dos jogos. Não adianta estudar inglês assim, na inércia. Eu preciso porque o trabalho me pede. Você tem que achar um motivo. E só um pouquinho em relação a Carla ali, que ela falou como vocabulário é difícil. Carla, não sei se a Carla está aí, mas tudo bem. Imagina que você está sexta-feira em casa e você vai pedir uma pizza. Presta atenção. Você pega, Carla, e você pede o telefone para uma pessoa, não sei se é casada, para teu marido, amigo, seja lá o que for. Ele te fala aquele telefone, beleza. Você comeu você pegou, a Carla tá aí. Você pegou o número, discou, beleza, fechou. Você vai na outra sexta-feira e vai falar assim, amor, me dá o número da pizzaria de novo. Daí vai lá o amor, dá o número da pizzaria de novo. Ou seja, o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar? Não adianta ficar vendo uma coisa hoje e só retomar daqui a 7 dias. A curva do esquecimento é o cérebro que funciona assim. Memória de curto prazo e de longo prazo. A memória de curto prazo é o telefone da pizzaria, que você está lembrando agora. O cérebro, ele varre as coisas que você não usa. Se você usar amanhã de novo o número da pizzaria, terça, quarta, quinta, sexta, além de ficar gorda, você vai lembrar do número da pizzaria. Né? Sim. Então, o vocabulário é uma coisa que é o quê? É repetição. Né? Repetição e significado. Então, se lembrou de uma palavra, usa aquela palavra várias vezes. Escolhe na semana assim, ó. Essa semana eu vou falar sobre economia. Pega uma lista de 5, 6, 7 palavras. Todos os dias pensa naquelas palavras. Passou uma semana, né? 8 dias, você não esquece mais aquela palavra. E vai tomando. Ou seja, não vai aprender vendo uma vez só. Não adianta, esse negócio, pessoal, de ficar vendo vídeo, gordinho de vocabulário, gostei da Luana. É muito boa, Luana. Ficar vendo vídeo, eu ouço música. Não adianta eu ouvir música. Se eu ouvir a mesma música, adianta. Esse negócio de música, vamos aproveitar. Música é gíria, tipo, pega um grupo de pagode. Fomos na casa do galo, não sei o quê. Você vai aprender a falar coisa que não tem nada a ver, entendeu? Entendi. É legal. Mas seja organizada, né? Então a Luana, vi a Luana ali. A Carla vai fazer o quê? Carla, toda semana, pegue 10 palavras, 5 palavras, repita todo dia, 5 minutos. Depois que você fizer isso, essa memória de curto prazo que ela tem, né?
vai transformar o quê? Memória de longo prazo, vai para armazenagem longa. Isso para qualquer coisa. É que nem aquela história do carro. Não sei se a Carla dirige. Se a Carla dirige, tente lembrar se você dirigiu hoje, eu já usei esse exemplo. A gente não pensa que a gente está trocando de marcha, está dirigindo. Por quê? Porque já está automático. O vocabulário é a mesma coisa. Agora, se vira o vocabulário uma vez, esqueça que não vai aprender, viu? Pode fazer qualquer coisa. É repetição. Sim. Repetição. Muito bem, Fábio. Então, os 6 tópicos que influenciam na nossa aprendizagem, então, são a fisiologia, que você falou. Isso. Vamos lá. Vamos retomar rapidinho aí. Eu vou falar só um por um, tá? Primeira coisa, 6 tópicos, certo? Isso. Primeiro tópico, fisiologia. Fisiologia é o que é? É como o teu corpo funciona. Isso. Horário que ele aprende melhor, quando você está cansada, quando você não está, se eu estou bem alimentado, se eu estou, digamos assim, com as vitaminas. Zinco, selênio, ferro e fósforo são essenciais para a aprendizagem. Se você não tiver zinco, selênio, ferro e fósforo na tua alimentação, você não consegue fazer aquelas trocas que existem nos neurônios e você não memoriza. Então, o primeiro ponto é fisiologia. Segundo ponto, você tem que se conhecer. Ponto número 2. Parece bobeira esse negócio, eu tenho que me conhecer. Mas veja lá, você tem que se conhecer em relação a cada situação que você tem na vida. Pense assim, como é que eu aprendo? Será que eu aprendo desse jeito, repetindo, escrevendo? Será que eu consigo aprender? Pergunte a você mesmo agora. Então, o segundo ponto é como eu aprendo. Seres únicos, tá? Sim. Terceiro, estrutura do inglês. Você tem que aprender a estrutura de inglês de uma maneira racional, lógica. 1, 2, 3. Primeiro, eu vou fazer a sequência que a gente tem que lembrar. Vamos lá? Primeiro eu tenho que saber que numa frase tem que ter 9 pontos. 9 pontos? Meu Deus, mas eu vou ter que lembrar tudo isso? Veja, lembrar de 9 coisas durante toda a tua vida não vai ser difícil, né? Escrevendo, exatamente, cara. Número 1. Olha como é que é feita a frase na afirmação. Sujeito, advérbio de frequência. Eu estou lendo aqui para lembrar aqui, verbo, artigo, adjetivo, objeto, ou seja, tem uma sequência. Para mim é automático, né? Por quê? Sim. Porque eu repito isso todos os dias. Agora eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta para todo mundo. Qual que é a sequência de uma frase em inglês e como é que é o nome de cada parte daquela frase? Se você respondeu que você não sabe, já está aprendendo aí por que você não sabe falar inglês. Porque a gente não aprende na impulsividade, a gente só aprende consciente. Então esse foi o ponto número 3. Rapidinho, ponto número 4. Beleza. Rotina. Mas que coisa boa. Eu sei também a rotina. Às vezes a gente não se conhece, né? Será que a tua agenda pessoal e de estudos ajuda? Será que a tua agenda profissional e de estudos ajuda? Será que você tem uma agenda de estudos, né? Sim. Então, número 4, rotina. Número 5, a prática. O que eu falei, a história da pizza. Para a prática, você tem 5 tópicos. Criar uma estratégia. Se alguém depois quiser, eu passo todos esses detalhes aí, né? Prática. Tópico número 5. Você tem que ter uma estratégia. Ou seja, como é que eu aprendo? Eu gosto de escrever, eu gosto de repetir, eu gosto de falar. Tempo e frequência. Eu tenho que ter frequência no meu estudo. Estudo sem frequência não aprende, tá? Autoestudo, revisão e preparação da próxima aula. O professor vai dar uma aula de não sei o quê. Aliás, ninguém sabe a próxima aula do professor. Ninguém sabe, né? Você tem que estudar antes, que quando você estudar antes, chega na hora da aula, você já vai estar com aquilo mais claro na tua cabeça. Anotação, tem que ter interação. Então, 5 é a prática, tá? Número 6, material. É necessário material? Veja, nem sempre. Tem alguns alunos que eu tenho que eu não utilizo material, com alguns. Por que eu não utilizo? Porque cada um tem uma maneira de aprender. Às vezes o material é confuso para o aluno. Você pega aquele livro com um monte de figura, um monte de coisa, você não tem a sequência, como é que funciona aquele material. E às vezes a gente trabalha com o aluno assim, Então a gente vai aprender a escrever em inglês.
Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Então a gente faz de uma maneira mais tradicional. Porque se você fizer uma coisa mais impulsiva, eu vou lembrar, vou aprender frases, eu estudo em tal lugar, e eles não usam a gramática. Gramática é chata. Daí, primeira coisa que sair do script ali, você não sabe falar. Né? Sim, Então esse é o sim, ponto número 6. Última coisa é o material. Então sim. são esses 6 pontos. Legal, Fábio, muito bom, muito esclarecedor aí para nós entendermos um pouquinho, que é só um pouquinho, né? Numa live de 1 hora a gente consegue Em 20 entender minutos é algumas difícil coisas, explicar, né? Tudo isso. uma vida Sem inteira. imagem, né? Se fosse uma coisa, como é que funciona na aula? Desculpa te interromper. A Sim, aula, quando a gente faz uma aula, pelo menos no meu caso, é um processo assim lento, né? Que a gente faz, lento que eu digo assim, né? No primeiro dia, que a gente tenta entender a pessoa, entender aí as dificuldades, ou seja, a gente organiza todos esses 6 aspectos num programa. Tem que ter um programa, né? sim. E daí a gente acaba aprendendo. Então, você veja, como é bom a gente entender, porque é o que eu sempre falo, né, para os meus clientes na terapia. A partir do momento que você toma consciência do que está acontecendo, de qual é o problema que você está tendo, o que está impedindo você de realizar alguma coisa, desde que seja, por exemplo, subir de cargo no seu trabalho, se comunicar melhor com o teu filho, falar inglês. A partir do momento que você tem consciência, o que é que está acontecendo que está me travando? O que é que está acontecendo que eu não estou entendendo, que não Isso, está dando certo? Aí você consegue mudar se você tem consciência. Mas se você não tem isso. consciência, você não sabe. Então, uma coisa assim que eu percebi ao longo da minha história com o inglês, né? Eu não tenho toda essa fala do jeito que eu gostaria, mas ainda terei, né, Fábio? Mas que eu Nossa, percebi assim Flaviana, que pessoal, Flaviana é super, forte no inglês, hein? mas É demora, hein? forte. Próxima terapia em inglês. Inglês, super. Eu tenho alguns clientes meus aqui que estão assistindo que eu já falei que a gente vai fazer terapia em inglês um dia desses. Show! Imagina a terapia em inglês. Você cura teus problemas e ainda fala inglês. Ainda fala inglês, olha que beleza. Então, você veja, quando eu estudava em escola e depois eu passei para fazer aula particular. E eu tinha uma coisa, que eu tinha um medo, assim, que eu não conseguia. Mesmo na aula particular só tinha eu, né? E o professor, e eu tinha um negócio que eu não conseguia falar. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí, bem nessa época que eu detectei que isso acontecia, eu já era terapeuta, já trabalhava com hipnose e tudo. Bem nessa época eu fiz uma cirurgia de gengiva. E aí eu falei assim, eu tenho a faca e o queijo na mão. Se esse negócio de hipnose funciona, e funciona para mim, sempre funcionou em muitos casos, funciona com os meus clientes, eu vou fazer uma cicatrização 10 com a minha cirurgia. Aí fiquei em repouso lá durante 7 dias da minha cirurgia, que foi um negócio, né? Cirurgia de gengiva, não sei se alguém já passou, é tenso. Aí eu cheguei na dentista. 7 dias depois, cheguei lá, ela falou assim: que foi que você tomou além dos remédios que eu te dei? Eu falei, como? Kuma, Kuma. Ela falou assim, não, porque a sua cicatrização ela foi além do normal. Eu falei, yes, deu certo. Aí eu expliquei pra ela que eu Isso. tinha feito auto-hipnose e tudo, ela ficou me olhando com uma cara de, nossa, essa menina tá falando do papo do barato da coisa, né? Eu, não, doutora, eu trabalho com isso, é verdade, funciona. Aí eu pensei, meu, se esse negócio funciona para cicatrizar um tecido, o que esse negócio não faz com a linguagem? Vamos lá. Isso. Auto-hipnose para destravar o inglês. E aí eu fiz, foi muito interessante na época, eu fiz um trabalho assim de uns 10 dias mais ou menos, que foi para começar, né? Eu fiz alguns exercícios, mas eu já tinha um pouco do caminhar, já tinha me destravado bastante quando eu cheguei nessa parte da auto-hipnose. E beleza, eu falei, não, agora esse negócio vai funcionar, eu vou conseguir falar com o professor, não é possível, vou parar de engasgar, né? Aí fui para a próxima aula. Quando eu cheguei, daí o professor fazia umas caras de tipo, o que aconteceu com essa mulher? Meu Deus, né? Daí eu olhei, deu uma hora eu comecei a rir, né? Eu falei, o que foi? Ele falou assim, o que aconteceu da aula passada para cá? Eu falei, por quê? Ele falou, você tá conversando de uma maneira diferente, você tá fluindo É. melhor, você fez alguma coisa? Deu, yes!
Deu certo, Yes, funcionou. of course. Então, yes, of course que sim, né, Fábio? Então, o que eu percebo, e aí eu tive algumas situações em relação a clientes meus, pessoas que chegavam e falavam assim, Flaviana, eu sou muito velho para ir para a faculdade, eu tenho 45 anos, a minha cabeça é Nossa, dura. imagina. Então, eu tenho 45, minha cabeça é dura, não aprende mais. Como é que eu vou entrar na faculdade com 45 anos e tal? Aí o que acontece? Você vai, faz o trabalho terapêutico e o que que você descobre? Que lá na infância, uma professora, sem querer, obviamente, falou alguma Sem querer coisa. querendo, né? Ah, sem querer querendo. Porque os professores, nem sempre, na nossa infância, também tiveram a oportunidade de aprender as coisas que nós aprendemos e nós Claro. sabemos hoje. Sim. E aí, você escutou uma coisa assim, você tem dificuldade mesmo. É, Você não aprende, você não reforça a entende negatividade, isso. né? Reforça a negatividade. Em casa, você estava lá pedalando, teu irmão falou assim, mas uma menina burra mesmo, não entende. É, Só que você não lembra dessas coisas. E se você lembra conscientemente, você acredita que isso não faz o menor sentido. E quando você faz um trabalho terapêutico, como a gente estava falando agora há pouco, sob medida, o trabalho é para você, não é um trabalho para o grupo, isso. o trabalho é teu. Nós vamos entender qual é o teu problema de não conseguir. O que você não consegue? Eu não consigo escrever, não Uhum. consigo falar. Tudo bem, então vamos lá. Porque assim, Fábio, dentro das possibilidades tem pessoas que fizeram o Blaster curso, estudam pra caramba e na hora de falar elas travam. Exatamente. Vem pro meu consultório, o que que acontece? Você vai descobrir que tem uma situação na infância que não tem nada a ver com inglês, esquece, não tem nada a Exatamente. ver. Tem a ver com o aprendizado. A mãe estava ensinando a comer e você derrubou o garfo no chão. Mas esse moleque é sem jeito mesmo. Olha aí, tá vendo? Não aprende direito as coisas. Pode ter acontecido de ter dado uma travada em alguma situação e assim, muito importante eu falar isso pra vocês. Ninguém tem culpa. Tua mãe não tem culpa que ela falou, esse moleque não tem jeito, derrubou o garfo no chão. A professora falou alguma coisa pra você lá quando você estava na primeira série. Não estamos aqui, a época da caça às bruxas, Inquisição, já passou, né, Fábio? Ó, que coisa É, boa. ainda bem, né? Ainda bem, nós estamos aqui buscando soluções. Então, a partir do momento que nós conseguimos, num trabalho terapêutico, entender onde foi que começou, qual é a sua dificuldade, se é uma insegurança em relação ao quê, entendeu, teve consciência, você tomou consciência daquilo. Tomou consciência, você consegue reprogramar, você consegue ressignificar, você consegue compreender. Eu estou falando em várias linguagens terapêuticas aqui, porque tem amigos terapeutas meus que vão entender essas Sim, várias claro. linguagens, né? E os nossos clientes. Então, gente, o que eu digo para você nós estamos aqui em 21 pessoas agora nesse momento. Não é que não tem assim um problema que a Flaviana tem que não pode ser resolvido, que eu não tenho jeito com o inglês mesmo. Calma. Primeiro, entendeu como aprende, né, Fábio? Isso. Ajeitou assim um método de aprendizagem bacana. Trabalhe, não precisa ser comigo, trabalhe com um terapeuta, trabalhe com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, com o seu a pessoa que te acompanha e vai descobrir o que está acontecendo com você para você conseguir fazer esse desbloqueio, porque depois que você consegue é uma coisa maluca, assim, porque parece que a tua cabeça vira uma chave, né? É, vira mesmo. E aí você consegue. Não significa que você. Às vezes os clientes chegam para mim, Fábio, eles querem uma iluminação, sabe? Aham. E aí não é que vai acontecer uma mágica, que eu vou fazer um pirlim-pim-pim na cabeça. É que você descobriu onde estava a trava. Destravou. Quando você for para a próxima aula, aquelas palavras vão fazer mais sentido, aquelas estruturas vão fazer mais sentido e a sua mente vai ter mais facilidade. Por que vai ter mais facilidade? Porque desbloqueou, mudou a chave.
Então vai ser mais fácil de você absorver o conteúdo. Não tem pessoas, Fábio, que você já deve ter visto algum amigo assim, que tem dificuldade para aprender a dirigir? Que tem Sim, carteira e não dirige? Não tem um monte de gente que tem carteira e não sim, com dirige? certeza. Então, da mesma maneira que tem um monte de gente que tem curso de inglês, que fez milhões de aulas e também não consegue falar. Então, Mas aí que tá. O ponto que você está falando é que às vezes a pessoa não aprende inglês, ela fica pensando que o problema dela é o inglês, mas não é o o inglês. inglês. A trava que tem mental, a Isso, falta de você não aprende a estudar. Só isso. desculpa te cortar, eu tinha uma Não, aluna, pode falar. ela não aprendeu inglês, depois aprendeu, né? Sim. Consegui ajudar ela a aprender. É porque ela não gostava dos Estados Unidos. Então ela tinha Ah, uma olha trava. só. E Sim. depois a gente descobriu que ela não gostava dos Estados Unidos. E ela descobriu que quando ela era pequena, aconteceu uma coisa, que ela viu uma pessoa ganhando um presente americano e não sei o quê. E depois aquela ideia do presente dos Estados Unidos que ela não tinha, foi levando uma coisa. E daí que ela descobriu o que aconteceu. Ela não gostava de estudar inglês porque uma amiguinha dela, quando era criança, né, ganhou um presente que veio dos Estados Unidos. Só que veja, Sim. a gente não faz que nem você falou isso porque quer, né? Mas a Não. gente tem que parar para pensar nisso aí. E daí na terapia você acaba ajudando a pessoa dessa maneira também, né? E às vezes a pessoa sozinha, você veja a sua aluna, às vezes sozinho você não consegue reorganizar isso. A gente Não. precisa da ajuda de alguém, né? No caso, a gente não consegue ver onde que a gente está errando, por quê? Porque a gente está com a gente o tempo todo, né? Sim, É sim, uma coisa meio estranha falar assim, né? Mas quando você está com você o tempo todo, você se acostuma com muitos defeitos, entre aspas, que você tem. Isso vale tanto para a parte da hipnose, para a parte da aprendizagem, para a parte de várias coisas. E daí quando vem alguém, olha para você e fala, mas espera aí, isso aí que você está fazendo não é assim que faz. Ninguém vai dar bronca, não é isso. Né? Mas alguém sim, vai falar para você, não é dessa maneira. Você fala assim, nossa, mas é mesmo. Como é que eu tá? É tão fácil, né? Ou sim, seja, depois você vê que é fácil alguma coisa. Então isso sim, vale para aprendizagem, vale para questão da hipnose também, né? sim. Então você veja, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo, 53, que às 19 cai a nossa live. Então nós temos mais uns minutinhos. O Rafa, olhando aqui essa situação que você estava me dizendo sobre a trava, então uma coisa muito importante é que a gente tem uma ideia que trauma é uma coisa assim, que é um acidente de carro, que alguém morreu, que é uma desgraceira, entendeu? Que trauma é só desgraceira. E trauma é o garfo que caiu no chão e alguém falou alguma coisa. Dependendo da situação que falam aquilo, aquilo pode gerar um trauma em você. No caso do Fábio, que ele contou para nós, da aluna dele, aquela situação da amiguinha ter ganho o presente dos Estados Unidos foi algo que bloqueou o inglês dela. Então, se isso bloqueou, isso é um trauma. Porque, como as pessoas têm ideia que trauma é só uma coisa muito gigante, assim, entendeu? E não, trauma é tudo que bloqueia você de conseguir fazer alguma coisa ou chegar a algum lugar. Então, eu queria, assim, muito rapidamente explicar 3 pontos para vocês para nós aprendermos. Nós estamos falando aqui do aprendizado do inglês. Então, os primeiros 2, que eu posso programar a minha mente daqui para frente. Então, assim, eu já resolvi lá os meus traumas, já organizei tudo isso. Como que eu organizo a minha mente daqui para frente para eu aprender bem esse inglês ou alguma outra coisa que eu desejo aprender? 2 palavras. Uma palavra. Primeira, imaginar. Então, eu imagino que eu estou falando inglês, isso é legal, isso tem sentido para mim, isso tem significado para mim. Eu estou estudando inglês porque eu quero viajar, porque eu quero ir num curso em inglês com um professor meu que eu acho o máximo, e ele mora fora. Então, a partir do momento que você se
imagina na situação, vivendo a situação, falando o inglês. Não tem problema se você foi só na primeira aula de inglês. Você não sabe as palavras ainda, porque você foi só em uma aula, não tem problema. Você imagina você falando aquela língua. A partir do momento que você imagina, você cria um mecanismo mental para que aquilo aconteça. Então, você é uma programação. Então, primeiro, imaginar. Segundo, repetir. Repete, repete, repete aquela imaginação de você falando inglês e repete as informações que são importantes para que aquilo aconteça. Então, hoje, Fábio, nós repetimos algumas coisas para eles que são importantes. Nós aprendemos, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que olhar para isso, temos que olhar para aquilo. Então, para nós programarmos o meu aprendizado daqui para frente, preciso, esses são alguns passos. Imaginar, repetir, maneiras de programar a sua mente. O terceiro passo é um passo chamado compreensão. A compreensão significa você compreender o que aconteceu daqui para trás e o porquê que você está bloqueado. A partir desse momento que você compreende, você consegue fluir no imaginar e no repetir. Senão, não, é muito mais difícil. Então, Fábio, nós temos 3 minutos. Muita coisa, né? Tem bastante coisa. A mensagem final que eu queria deixar é o seguinte, é que em uma live é quase impossível explicar tudo. Né? Aqui, o que a gente fez? A gente deu algumas ideias de como começar o processo. Mas eu garanto para vocês, aprender inglês é a coisa mais lógica e fácil do mundo. Ah, eu tenho problema. Não, não é que você tem problema, é a sequência do estudo que vai fazer você aprender. Sim. É tranquilo. Isso mesmo. Olha, Eliane, me chama no privado, fazendo um favor, para a gente conseguir responder a sua pergunta da timidez. Então, Fábio, muito obrigada. De nada. Mais uma vez pelo nosso trabalho. Foi bem importante, assim, acredito que para muitas pessoas que estão nos assistindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, que nós não conseguimos responder aqui, por favor, nos perguntem. Os nossos telefones estão aí no Isso, deixei o telefone também. Isso nós colocamos. Nós dois temos Instagram. Essa live vai ficar no meu Instagram também. Obrigado, Sofia. Obrigado. Então, vocês, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos perguntem. Fábio, mais isso aí, pessoal. Coisa que você quer falar? Não, eu acho assim, ó, não existe caso perdido, muito pelo contrário, existe casos mal explicados, ou seja, aprender inglês é tranquilo, pessoal, mas tem que ser da maneira certa. Se for da maneira errada, você vai ficar batendo a cabeça pro resto da vida. E consegue aprender. Consegue. Não tem segredo, é sequência. Sequência, isso mesmo. Então, muito obrigada mais uma vez a todos os nossos clientes e amigos. Aê, Fábio, pessoal! Agora todo mundo vai estudar inglês, agora depois da live. Todo mundo vai estudar agora. Nada de ficar vendo Netflix. Agora a terapia pode ser online e aula de inglês também online. Então, aulas de inglês online. Todas as aulas de inglês online, com certeza. Então o pessoal pode procurar o Fábio ou a mim online, que está tudo resolvido para o pessoal que está em outra cidade ou que está aqui na nossa cidade, né? Isso. E mais uma vez, muito obrigada, gente, pela presença de todos. Um bom Valeu, pessoal, para vocês. Tchau, obrigada. Abraço. Quem quiser, liga. Isso, nos falamos. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.